É muito parecido, mano. Jack Durham. Parece até que tá dentro do jogo do Fórmula 1 25, né, mano? É muito parecido. Olha isso, cara. Ele está prestes a entrar na primeira curva do Circuito Internacional de Suzuka, uma das pistas mais famosas do calendário. Quando, de repente, Rodou. a Meu primeira curva Deus de do céu. Suzuka é uma das mais famosas. Ela foi o cenário de alguns dos momentos mais inesquecíveis da história do automobilismo. Ela vem logo depois da reta principal, quando os carros ainda estão muito rápidos. E atualmente um dos melhores jeitos de fazer essa curva é sem frear. Guardem essa informação porque ela vai voltar daqui a pouco. Pode parecer meio Absurdo isso, paradoxal né? entrar em uma curva sem frear, mas isso faz sentido nessa pista. Porque a primeira curva já é praticamente o começo da próxima. E aí sim os freios são utilizados. Mas o que chamou atenção no acidente do começo desse vídeo é que não é tão comum assim para um piloto se perder nessa curva. Então, o que aconteceu? A Não resposta está em sei. uma das tecnologias mais famosas do mundo da Fórmula 1. Responda rápido. Qual que é a diferença entre um carro de Charme e o Fórmula 1 funk. e um avião? Tá, eu sei que são várias diferenças, mas no contexto desse vídeo tem uma que é a mais importante, e ela está nas asas. Os dois têm asas, mas com finalidades bem diferentes. Enquanto as asas de um avião ajudam a gerar o empuxo necessário para ele se manter no ar, as asas de um carro de Fórmula 1 agem de maneira completamente oposta, Vai deixar fazendo ele o no carro chão. grudar no chão. O termo técnico para isso que você vai ouvir sendo usado em notícias de Fórmula 1 geralmente é carga aerodinâmica ou força descendente. Ou se você for assistir alguma transmissão em inglês um dia, você vai se deparar com a palavra downforce, que quer dizer a mesma coisa. Sim, é bizarro pensar o tanto de engenharia, cálculo, informação e esforços postos para Aqui é um fazer um carro AD, de né? Fórmula 1. Mas se você estiver no movimento de só você faz Next, que é o festival. Se você aproveite no link, um carro de Fórmula 1 precisa de mais força descendente. Para entender lugar. E agora sim, vamos voltar para entender por que um carro de Fórmula 1 precisa de mais força descendente. Para entender isso, imagine que você está dirigindo o seu carro prestes a entrar em uma curva. Se você estiver dirigindo dentro dos limites de velocidade, o seu carro vai ser capaz de realizar a curva normalmente. A física que garante isso é a força de atrito. Quando o carro entra na curva, nós não queremos que ele escorregue. E isso não acontece desde que a força de atrito entre os pneus e o asfalto não ultrapasse um certo valor. E aqui mora o motivo pelo qual carros de Fórmula 1 precisam de asas. O que define esse valor máximo é a força que o carro realiza no chão. Pro meu carro e pro seu, essa força vem do próprio peso, que é a gravidade puxando o carro para baixo. É por isso que até certo ponto, quanto mais pesado um carro for, menos ele escorrega nas curvas. Entendi. Mas o peso mínimo de um carro de Fórmula 1 no regulamento atual é de 800 kg. Só para vocês terem ideia, um HB20 pesa por volta de 1000 kg. Só que um isso, HB20 gente? vai fazer uma curva, sei lá, 80 km por hora, que é praticamente a velocidade que uma Fórmula 1 precisa ir pro piloto não levar multa quando entra nos pits. Eu espero que vocês estejam vendo onde eu quero chegar. Um carro de Fórmula 1 precisa das asas porque é como se elas criassem um peso artificial que ajuda eles a não deslizarem nas curvas. Sem as asas é bem mais provável que eles só passariam reto na primeira curva e o GP de domingo acabaria bem cedo. Só que ao mesmo Foda. tempo em que as asas resolvem um problema, elas criam outro. O objetivo de um carro de Fórmula 1 é ir o mais rápido possível, porque é assim que se ganha uma corrida. Aí, outra coisa que aumenta as chances de ganhar uma corrida é não ser um piloto da Ferrari. E as asas ajudam a ir mais rápido porque elas Farpou permitem a que os pilotos Ferrari, hein? façam Até curvas cuspi, mais mano. rápido. E isso diminui o tempo para completar uma volta. Só que elas também introduzem arrasto, que é o principal inimigo dos carros. Para entender o arrasto, a gente nem precisa fazer muito esforço. Pegue um guarda-chuva e corra com ele fechado. Agora faça a mesma coisa, só que com o guarda-chuva aberto. Parece que com o guarda-chuva aberto existe uma força a mais que resiste ao seu movimento. E de fato existe. O guarda-chuva encontra as moléculas de ar da atmosfera no caminho e são elas que exercem essa força, que é chamada de arrasto. E se você ainda tiver fôlego, faça mais um teste, só que dessa vez corra o mais rápido que você puder com o guarda-chuva aberto. Conforme a velocidade aumenta, a força de arrasto também aumenta. E você pode ver isso acontecendo em um carro de Fórmula 1. As asas chegam a flexionar quase como se fossem comprimidas conforme a velocidade do carro aumenta. Olha isso, e essa foi uma moleque. das razões para o Caralho. protagonista desse vídeo, o DRS, ser introduzido na Fórmula 1 na temporada de 2011. DRS é a sigla em inglês para Sistema de Redução de Arrasto, que no Brasil ficou conhecida como asa móvel. E a ideia é bem simples. Na Fórmula 1, o sistema atua na asa traseira do carro, que pode ser aberta com o comando do piloto. Voltando para o exemplo do guarda-chuva, é como se, ao ativar o DRS, o piloto fechasse o guarda-chuva. E de fato isso funciona muito bem. Doideira, o piloto que né, chega cara? no final de uma reta com o DRS ativo consegue... Eu já sabia como funcionava o DRS, né? Mas eu não sabia que interferia tanto assim o DRS fechado pra tipo, frear o carro, né?
Pra impedir que o carro seja mais rápido, né? Com o DRS fechado. Pra mim, tipo assim, o DRS fechado, o carro tava normal. A galera abria o DRS pra ficar, tipo assim, fora do normal, né? Só que ao contrário, o DRS ele tá ali pra nerfar e quando tu ativa ele, tu tá tirando nerf, né? Alguns quilômetros por hora a mais de velocidade, o que muitas vezes é o suficiente para ultrapassar alguém. E por regulamento, o DRS é desativado automaticamente quando o piloto pisa no freio, que é o que geralmente acontece porque logo depois de uma reta vem uma curva. Mas o que aconteceria se um piloto tentasse fazer uma curva com o DRS aberto? Isso nos traz de volta ao acidente do piloto Jack Durham. Ele estava na reta principal de Suzuka com o DRS ativo. E no momento em que ele entra na primeira curva, o carro sai de traseira causando o acidente. Mas deixa eu voltar um pouco no vídeo para mostrar um detalhe. No volante do carro, uma única luz verde está acesa, indicando para o piloto que ele está próximo de uma zona de DRS. Quando ele passa pela linha branca no chão que sinaliza o começo da zona de DRS, duas luzes verdes ficam acesas, indicando que o DRS já pode ser ativado. E agora sim, as 5 luzes verdes acesas no volante indicam para o piloto que o DRS foi ativado, ou, em outras palavras, a asa móvel foi aberta. Mas Mete agora pau prestem na atenção máquina. nas luzes instantes antes de ele perder o controle do carro. Continua Todas as aceso. 5 continuam acesas, ou seja, a asa móvel ainda estava aberta. Vocês lembram que no começo do vídeo eu pedi para vocês guardarem uma informação importante? Caso não lembrem, eu tinha comentado que a primeira curva de Suzuka geralmente é feita sem usar os freios. Sim. Só que agora há pouco eu comentei que são justamente os freios que desativam o DRS automaticamente. Então, tem algo que o piloto pudesse ter feito aqui? A resposta é que sim. Isso que eu tenho aqui, infelizmente, não é um volante de Fórmula 1, e sim o volante do meu simulador. Que Mas ele isso, moleque? O volante do simulador dele é assim. Cara, será que ele tá gravando esse vídeo porque ele tá vendo o modo carreira da galera e entrou no hype do Fórmula 1? Será que ele entrou no hype do Fórmula 1 recentemente? Será que o hype dele de Fórmula 1 foi aquecido novamente? Já imaginou, moleque? Que é sub do Ludiero e viu o Ludiero dando coach pro Alan e pro Brasil e falou: Cara, a Fórmula 1 é muito foda. Moleque, olha isso, Fanatec. Esse Fanatec é muito caro, gente? funciona de maneira parecida. Logo depois do acidente, a Alpine, que era a equipe do piloto, soltou uma nota em que comentava que ele esqueceu de desativar o DRS antes da curva. Isso provavelmente aconteceu porque ele era um piloto novo na categoria, e Suzuka é uma das únicas pistas em que o piloto não precisa frear logo depois de uma zona de DRS. E o segredo está nessa alavanca aqui. Borboleta. É essa alavanca que ativa a asa móvel. E ela também é responsável pela desativação manual, que era o que o piloto precisava ter usado para evitar o acidente. No fim, a boa notícia é que Jack Durham não se machucou com a batida. Ele inclusive conseguiu correr na prova oficial. E isso é uma prova da caminhada que a Fórmula 1 deu no quesito segurança. A má notícia para ele é que agora ele não é mais o piloto titular da equipe. E também que ele foi substituído por um cara chamado Cola Pinto. Mas acontece. Grande Cola Pinto. Tem mais uma má notícia também. Cola Pinto que no meu modo carreira foi meu companheiro de equipe na Fórmula 2, né? Vale ressaltar que a nossa dupla era formada por Cola Pinto e Doutor Peru. Só que dessa vez para quem gosta do DRS. A partir de 2026, ele vai ser deixado de lado na Fórmula 1. O DRS vai ser substituído por um sistema de aerodinâmica ativo, que embora ainda esteja nas asas dos carros, vai ser bem diferente na maneira de ser utilizado. Atualmente, as regras para o uso de DRS são: primeiro, o piloto precisa estar a pelo menos 1 segundo do carro da frente, e segundo, o carro precisa estar dentro de uma zona de DRS, que geralmente só existem nas partes retas da pista. A partir de 2026, a ideia é que o sistema aerodinâmico seja mais ativo, podendo ser usado de maneiras diferentes durante uma volta, e não só mais nas retas. E isso é muito bom, na verdade. A maior dificuldade dos engenheiros que projetam os carros muitas vezes é encontrar um delicado balanço entre fazer o carro gerar a menor quantidade de arrasto possível, o que aumenta a velocidade, e fazer o carro ter a maior quantidade possível de carga aerodinâmica nas curvas, que diminui a velocidade do carro. E é meio que impossível de fazer os dois ao mesmo tempo. Porque se uma equipe escolhe fazer asas maiores para conseguir fazer curvas mais rápido, o carro perde velocidade na reta e vice-versa. É por isso que os fãs de Fórmula 1 geralmente ouvem falar de pistas como essa é uma pista de alta ou essa é uma pista de baixa. Eu entendo. Nesse contexto, geralmente uma pista de alta quer dizer que a pista tem grandes retas. Então as equipes preferem geralmente asas menores para ganhar velocidade nas retas. E o contrário é verdadeiro. Nas pistas de baixa, as curvas são mais frequentes e o carro acaba completando a volta mais rápido se ele consegue fazer as curvas melhor. O que acaba beneficiando asas maiores, que geram mais arrasto e aí diminuem a velocidade. Moleque, pra mim era o contrário, né? A galera fala mas existe o termo também pista de alta e pista de baixa
e o termo curva de alta e curva de baixa, correto? Salve, Desde 4. Bom dia, meu querido. Eu acho que eu tô confundindo os termos. Eu tô confundindo os termos. Então, calma, calma. Vamos botar o amendoim no buraco do amendoim. Nas retas. Se tudo funcionar como esperado, talvez agora os engenheiros poderão ter que sacrificar menos velocidade ou arrasto, porque a própria configuração das asas vai mudar durante uma volta. Ou se eu estiver errado, a temporada de 2026 vai ser um GP de Mônaco que dura o ano todo, mas eu espero que não. Independente disso, pra mim, que sou fanático por automobilismo desde que eu me conheço por gente, provavelmente por culpa do meu pai que corria de carro. Caralho! Gente, aqui eu cravo. Ele joga Fórmula 1 25 100% sem assistências. Ele não usa assistência de ABS, tração, traçado e muito menos marcha automática. Eu vou acompanhar de perto essa próxima temporada, provavelmente apreciando como os pilotos vão Cara, balancear como é que a gente coisas faz pra chamar ele pro lobby, mano? Pô, isso aqui é uma missão pro Alan e pro Ludiero, que são grandes, mano. Caraca, mano, imagina esse moleque no lobby com a gente. Moleque, a quantidade de pergunta imbecil que eu ia fazer pra ele. Eu ia espantar esse moleque em 2 minutos, cara. Eu ia perguntar cada atrocidade. Mais por ser leigo e gostar do canal dele do que qualquer outra coisa. Porque eu, do lado desse cara, eu acho que ele é um Einstein, pô. Então, tipo assim, eu vou querer extrair todo o conhecimento que eu posso. Ou pelo menos fazer todas as perguntas que eu posso. Força de arrasto e carga aerodinâmica durante uma mesma volta. Ah, e eu também gostaria muito da opinião de vocês sobre esse vídeo. Vocês querem ver mais análises científicas por trás de esportes e tecnologias? Quero. Se sim, Quero muito. comenta aqui pra eu saber. Quero muito. Quero muito. E outra, você joga sem assistência, né? Deve ser brabão. Pô. Lancei o e outra. Pô, tá maluco, filho. Esse Caps tá gritando por quê? Ah, cara, eu sou velho, mano. Velho fala gritando. Pô. Moleque, na época que Caps Lock significa gritar na internet, era muito foda, né? Por que você está gritando comigo? Tire o Caps Lock. É que meu Caps Lock ele fica ativo direto, não sei porquê, tá ligado? Eu só falo em Caps. Meu Caps quebrou. Igual aquele YouTube Redlock que tinha, né? E tem ainda, né? Meu Caps quebrou. Link do cara. Pô, moleque, muito bom vídeo. Descobri que o homem, o brabo, é fã de Fórmula 1. Será que ele joga o iRacing ou ele joga o F1 25?